Então, nesse processo 502.21.79.78, continuidade do depoimento do senhor Jorge Afonso Argelo, o senhor José Antunes, pelo que eu entendi, não foi também, né? Nem esse Gustavo Xavier Barreto, que é da Flávio Machado, da Andrade, e esse rapaz também da Camargo Correia, né? O senhor menciona que essas pessoas estariam retaliando, o senhor? É isso que o senhor está... Eu acredito que sim, excelência. Eu acredito que sim, que eles estão mentindo sobre o que estão falando, porque é um processo de retaliação. Porque não faz sentido, eu não combinei nada disso com eles, excelência. Mas essas pessoas, por exemplo, se sequer forem indiciadas, por que elas estariam retaliando o senhor? Quais? Otávio Andrade, o José Antunes... Eu não acredito que o Otávio está me retalhando e o Antunes, alguém falou com ele. Deixa eu colocar como é que eu estou vendo isso, excelência. Eu aqui, onde eu estou preso agora, que já vai fazer 5 meses aqui no Complexo Médico de Pinhais, eu conheci o senhor Renato Duque lá. Até já saiu lá agora. Não está mais lá. Ele foi para outro lugar. Eu conheci lá. Aí, passou 3, 4 dias, no 5º, 6º dia veio, eu escutei falar do senhor, foi de mim? Eu nunca lhe conhecia, tal, muito prazer, tal. Eu escutei falar do senhor. O Júlio Camargo tem um escritório no mesmo andar que eu tenho, tá? E me disse que tinha combinado que o senhor protegeria o nosso grupo lá na CPMI. Foi o Júlio Camargo que falou isso? Aí o que eu fiquei na minha cabeça, excelência? O Júlio falou, eu nunca, o senhor vendo os depoimentos, o senhor está fazendo toda essa instrução, o senhor viu que ninguém escutou de mim, excelência, ninguém escutou de mim que eu prometi alguma coisa. O senhor está entendendo? E o que acontece? Eu acho que o Júlio Camargo falou com eles, eu estou acertando proteção, eu acertei de você no IDEPO. Acho que o Júlio Camargo foi falando isso. Tanto é que eu não conheço. Você conhece esse pessoal da Camargo Correia? Excelência, eu não conheço esse povo da Camargo Correia. Eu não conhecia esse povo da Engevix, eu não conhecia esse povo da OAS. Hoje você passou 7 anos senador, gente, você não conhecia esse povo da Lava Jato? Excelência, eu não conhecia, excelência. O senhor tem todos os instrumentos para saber disso. Pergunte a eles, pergunte se vocês me conheciam, se alguma vez eu participei de qualquer tipo de contrato com eles, qualquer tipo de comissionamento, eu nunca participei disso, excelência. Não, Gisele, isso mesmo. Então, essas pessoas que afirmam aqui que o senhor teria solicitado a elas esses 5 milhões para não convocá-los para a CPI ou para proteger na CPI, o senhor Otávio, o senhor Antunes, o senhor Ricardo Pessoa, isso não aconteceu? Não aconteceu. Isso não aconteceu. E o senhor tributa isso a uma questão de reparação? O seu Otávio nunca, pelo que eu lembro, ele nunca falou isso. Acho que nem o Engevix, não sei se o Engevix falou isso, porque ele nunca me falou. Nós nunca tivemos essa conversa, eu e ele. Ele pode ter visto, acho que na ânsia dele delatar, porque ele está atrás de um processo de delação, ele querendo, e eu, como hoje eu virei um cachorro morto do mundo da política, só ver que hoje eu não tenho mais, depois que aconteceu comigo, excelência, eu não tenho, até desfiliar de partido político, eu não mexo mais com isso também, mas como eu virei um cachorro morto da política, ficou fácil agora ele dizer um assunto desse. Mas eu nunca falei isso com ele, nunca, jamais em tempo algum falei isso com ele. Tá? Nem com o senhor Ricardo Pessoa, excelência. Não, eles declararam expressamente mesmo, o senhor Ginho Argelo, José Antunes, naquela reunião pediu que o declarante pagasse em nome da Engevix o valor de 5 milhões para que o declarante ou qualquer outro da Engevix não fosse chamado a prestar declarações na CPI ou na CPMI da Petrobras. Que o tom utilizado do Ginho Argelo foi como se fosse um grande favor que estava oferecendo ao declarante. E que se o declarante não quisesse participar do grupo de empreiteiros, que deixaria de ser chamado CPI, não teria problema. Excelência, dentro da mesma linha de pensamento do senhor, se fosse para me fazer mal, fazer pressão em alguém, que nem eles falaram, fazer algum tipo de pressão, ele, como não ajudou, não contribuiu com absolutamente nada, não seria ele um dos nomes que estaria, que o senhor me perguntou aqui, eu nem tinha reparado que ele não estava. Se fosse para fazer maldade, alguma coisa, eu teria colocado, se eu tivesse essa força que eu não tinha. Excelência, eu era um senador suplente,
tá, que assumiu o mandato no meio de todos aqueles que tinham conhecimento no Congresso. Eu não tinha nem 5%, nem 3% dessa força que falaram que eu tinha. Aquela questão dos euros lá, o senhor Paulo Roxo prestou depoimento que teria recolhido esses 200 mil euros do senhor Júlio Camargo e entregue ao senhor. Isso também não aconteceu? Excelência, não aconteceu. Não aconteceu. E o que o senhor tributa essa afirmação dele? Excelência, eu acho que da mesma situação de eu ter me transformado nessa expressão chula que eu estou usando, de não estar, de ser um cachorro morto, eu acho que ele achou. Porque depois eu vi no depoimento também, eu li no depoimento do próprio Júlio Camargo, que ele não sabe se foi 100 mil reais, ou 200 mil reais, ou 200 mil euros. Eu não recebi nem 100 mil euros, nem 200 mil euros, não recebi em dólar, não recebi nada, excelência, desse pessoal. Não recebi absolutamente nada por fora. O que eu recebi, as contribuições que eles fizeram, que eu pedi foi o Júlio Camargo, falou que tinha interesse no Distrito Federal, fez essa contribuição oficial, excelência, recebendo recibos eleitorais, dizendo que tinha espaço, que tinha consultado os sócios dele, para o senhor ter uma ideia. Me pediu, outra coisa que me pediu, fazer uma frente no Congresso, uma frente de produto nacional, conteúdo nacional, que era uma bandeira de um sócio dele, chamado Antônio Augusto, acho que que a bandeira dele era o conteúdo nacional. Eu falei, não, isso não tem dificuldade de eu defender conteúdo nacional, não. E falou sobre as obras do VLT, o Júlio Camargo, sobre o VLT do Distrito Federal, e que ia pesquisar uma rede de alta tensão que passa cortando por Águas Claras, o Guará, que vai até o CIA de Brasília, tem que fazer um rebaixamento dessa rede de alta tensão do Distrito Federal. Por que eu estou lembrando disso? Porque ele falou que já tinha estudado isso, que eles tinham tecnologia japonesa também para colocar os fios dentro, precisa colocar com gás. E tem que ter tecnologia para fazer isso. Mas questões pontuais aqui, senhor Argelo. Telefone 9963-1414. É o meu, sim, senhor. Senhor? Também 3303-1101. Também, esse é do Geral do Senado. O senhor Paulo Roxo e o senhor Valério Neves participaram dessas reuniões com o senhor, com os empresários? Não, senhor. Nunca participaram. Nas quais o senhor solicitou essas Não participaram, não participaram. No caso, o seu filho, ele participou dessas reuniões com os empresários? Não, senhor, nunca participou, excelência. Ele estava, como meu filho, ficava na minha casa, eu não era casado ainda, tá? Ele ficava na minha casa e eu vi um depoimento ainda. Eu até já me arrependi de pedir para ele, porque quando é final da tarde lá em casa, eu só vi o depoimento do Zé. O Zé trabalha comigo, com a gente já há 20 anos, é casado, casou com a moça de casa, Maria, tem 3 filhos já. Lá em casa, quando é final da tarde, ainda mais com essa nova lei do empregado doméstico, quando dá 4h30, 5 horas, não tem mais ninguém em casa. Como eu tinha marcado, pedi, filho, hoje é segunda-feira, dá para você ficar aí para me ajudar? Ajudar como? Uma água, um café. E o Júlio, acho que foi na segunda reunião, levou 2 garrafas de vinho. Ele levou 2 garrafas de vinho. Tá? Então, o meu filho foi lá, servia, mas não participava, nem passava perto. Assim. Naquela primeira reunião que o senhor mencionou, que foi no sábado, né? Foi não. O senhor disse que pela Odebrecht foi o senhor Cláudio Melo Filho, isso? Foi. Mais alguém da Odebrecht? Não. E a Odebrecht fez essas doações também? Não, excelência. Ela tinha uma programação, acho que era 200 mil reais, 300 mil reais, dentro da programação para o partido, mas também não fez doação nenhuma. Por hora são essas questões, eu passo ao Ministério Público para perguntas. Bom dia, Serginho, tudo bem? Pela ordem, eu estou recomendando ao meu cliente a não responder as perguntas do Ministério Público, eventualmente só responder um ou outro questionamento que eu faça para esclarecer melhor algumas questões que ele possa ter esquecido. E também, já adiantando para os colegas, que eu também vou recomendar que ele não responda perguntas dos demais advogados. Bem, então eu reputo prejudicado as perguntas do Eu Ministério posso, Público. se for o caso, perguntar e ele exercer a cada caso, né? Então, se ele entender que pode... Mas a resposta será sempre a mesma por parte da defesa, independentemente da qualidade da pergunta, que sei que serão muito inteligentes, mas mesmo assim eu vou recomendar que ele não responda. Vai querer fazer mesmo? Não, sim, isso. Não. Os demais defensores vão querer fazer perguntas?
Então, Só poucas perguntas. Tá? Primeira questão, se ele se recorda, se no começo de junho, final de maio, se houve a divulgação de um acordo entre o PMDB, PSDB e o PT, 3 partidos, acerca da CPMI e de que esses 3 partidos, exclusivamente esses 3 partidos, haviam deliberado de não deixar que fossem chamados para a CPMI nenhum fornecedor da Petrobras? Saiu uma matéria relativa a isso na época, mas eu não participei dessa reunião, não tive nessa reunião, nunca tive contato. Porque lá tem uma diferença. Quando você... Meu bloco não era nem a metade do PMDB. Então, a minha representatividade era do tamanho que você tem. Então, eu não era chamado para essas reuniões, ainda mais com esses 3 grandes partidos. E se esse acordo, de qualquer deliberação acerca de convocação ou prestação de requerimento, necessariamente precisaria ter, se esses 3 partidos não quisessem, efetivamente não aconteceriam? Não, eles são os grandes partidos do Congresso, né? Não tem como acontecer sem a presença, sem a participação efetiva deles. Tanto é que os requerimentos aprovados pelo deputado Carlos Sampaio, convocando várias pessoas, e esses não tinham, esses que o senhor fez citação, não tinham os requerimentos lá, Excelência. Esses que o senhor falou não foram chamados, desse Otávio, do Antunes, não devia ter os requerimentos lá, todos os membros, e tem mais, Excelência, não é só os membros da CPMI que pode fazer requerimentos, não só os 32 titulares, entre metade deputados, metade senadores, e dos suplentes, metade deputados, metade senadores. Os líderes também podem, e qualquer outro parlamentar das 2 casas pode ir lá e pedir requerimento. Você entendeu? Então não tinha esses requerimentos. Tiveram no dia 18 de novembro, Excelência. Foi quando... A CPMI poderia ser prorrogada para a próxima legislatura? Não poderia, porque vários parlamentares, até o meu caso mesmo, está vencendo 1/3 do Senado e está vencendo toda a Câmara Federal. Ia começar uma nova legislatura já em fevereiro do ano seguinte. Então, tinha que ser encerrada naquele período, porque entrava em recesso, tinha que ser encerrada. Muita gente sugeriu que encerrasse sem relatório nenhum. Eu falei, não, tem que encerrar com relatório, tem que encerrar com esse relatório duro. Aqui, ó, deixa eu mostrar para o senhor para onde foi, nós despachamos todas as construtoras, com as quebras de sigilos, ainda com a sugestão aqui, ó, mostra dispensável, uma vez que tais órgãos, quando nós encaminhamos aqui para órgãos fiscalizatórios, Administração Pública, CAD, Receita Federal, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, mostra-se indispensável, uma vez que tais órgãos possuem competências especializadas para aferição de práticas ilícitas nos seus âmbitos de atuação e consequente aplicação das sanções administrativas correspondentes. Nós mandamos para todo mundo. Por fim, depois, Excelência, encaminhamos aqui, ó, para o relatório para o Tribunal de Contas, para a Controladoria Geral, para o CAD, para o Banco Central do Brasil, para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público do Trabalho, para o Tribunal, para a 13ª Vara. O senhor não lembra, mas aqui pediu a quebra, Excelência. Está aqui, ó. Pediu o deputado Onyx Lorenzoni, me pediu, eu estava presidindo a sessão, quando ele me pediu para mandar tudo que tinha quebrado. Isso foi antes do senhor decretar, isso antes do senhor mandar prender. Ninguém sabia, não. Você me pediu aqui para quebrar todos os itens e encaminhar para o senhor toda a documentação, todos os sigilos que a CPI tinha, podia quebrar tudo. Nós mandamos tudo para o senhor. E aqui, depois tem um outro pedaço aqui do caso, eu acho já isso para o senhor, do Carlos Sampaio, que ele diz no relatório dele, que está pedindo para incorporar sugestões existentes do relatório dele. E aqui nós estamos concordando. Tá? E aqui está a frase, eu concordei com isso tudo. E aqui, ó, que decisão ser tomada, eu tenho a sensibilidade pela minha experiência que no assunto vai se acirrar, então pelo menos nos temos salvaguardando todo o trabalho desta comissão no encaminhamento para o Ministério Público Federal, mas chama atenção especial para o juiz Sérgio Moro, porque sem o juiz Sérgio Moro nada disso estaria acontecendo.
Colocamos isso lá. Então é muito importante que os dados aqui apurados possam chegar lá. Tá? Então, e aqui, ó, com a máxima garantia devida, vou consultar o governador. Antes, coloquei em votação e foi aprovado, tá? Encaminhamos tudo para o senhor. Foi eu que pedi para encaminhar todas as quebras, Excelência. Aqui, ó, para você ter ideia, olha a frase, já estou no final. Aqui, uma complementação de votos, quando o Marco Maia coloca, é uma complementação do meu voto que trará esclarecimentos, ao mesmo tempo algumas retificações que são necessárias. Por quê? Porque não tinha colocado, como é que chama? Tipificado os crimes. Tá? E justificou no interstício ocorrido entre a apresentação do relatório no dia 10 de dezembro e a data de hoje. Tá? Excelência, votamos o relatório, até marquei aqui. Ele se colocou à disposição do Carlos Sampaio para poder, se precisasse mais alguma coisa, e eu terminei assim, Excelência. Também nós que agradecemos, relator, pelo adendo que Vossa Excelência fez, que foi recepcionar tudo isso, tá, ao relatório aumentando para 52 pessoas indiciadas, várias empresas, e confirmando esse prejuízo em Passatempo. Parabéns pelo seu relatório, deputado Marco. Eu parabenizei ainda porque tem indiciado todos eles, Excelência. Certo, doutor. Já com relação a essa dúvida com relação, ou seja, foi incorporado integralmente o voto do Carlos Sampaio? Do Carlos Sampaio. Integralmente? Eu acredito que sim, Agora, porque quem sentou para fazer isso foi o deputado Marco Maia. Eu acredito que foi integralmente incorporado o voto dele. Certo. O senhor Paulo Roxo era ligado a quem? Ligado ele sempre fala isso, ele faz questão de colocar isso, era ligado ao governador Zé Roberto Arruda. E o senhor Valério Neves? Ligado ao governador Roriz. A vida inteira. Então, o senhor Paulo Roxo não era a pessoa de confiança para mandar recado para quem quer? Não. Mas era ligado, sempre foi ligado. Ele foi. Até o irmão dele participou do governo do Arruda, que eu não participei. Tá? Ele era ligado ao Arruda. Ele sempre faz questão de falar isso, já falou isso muitas vezes. Não tinha ligação de confiança, de proximidade comigo, ele mesmo fala isso. Certo. Só uma coisa que não sei se ficou clara, o senhor poderia descrever, nessa reunião que teve na sua casa, com relação ao senhor, o dono da Engevix, o senhor Zé Antônio Sobrinho, a conversa que o senhor teve com ele foi só o senhor e ele? Fui eu e ele. Ele disse que eu tive mais 2 pessoas que participaram dessa reunião, o senhor Valério Neves... Não participou. Eles estavam nessa outra reunião que eu estava fazendo, foi apresentado, mas não participaram, não. Queria eu pedir a Deus para que eles tivessem participado, que eles podiam aqui testemunhar. Eles estavam em outro ambiente? Em outro ambiente. Nessa reunião que eu estava vendo negócio desse material de campanha que estava... estavam tirando nosso material todo. Eu já tinha pouco, eles estavam tirando o material todo. Com relação só para finalizar essas, com relação aos requerimentos apresentados, eventualmente apresentados, no dia 18 de novembro, havia tempo útil para fazer a convocação dessas pessoas? Não, porque a CPI estava encerrando. O relator já tinha marcado o dia de apresentar o relatório, que era dia 10 de dezembro. Tá? Então, quando apresentou esses requerimentos todos, não tinha nem tempo útil para se chamar. Tanto é que no dia 5 de novembro, antes de acontecer isso, já tinha colocado de tal forma que o que o Colégio de Líderes tinha resolvido? Que, como não dava tempo de chamar eles, tinha resolvido o seguinte, e até tem uma anotação aqui, doutor Marcelo, que diz o seguinte, do deputado Rubem Bueno, na época, tá, que ele, quando decidiu o bloco de requerimentos que seriam aprovados, vão fazer 3 votações de bloco. Então, eles separaram todos os requerimentos que estavam lá, o estoque de requerimentos, entre o Colégio de Líderes, fizeram 3 blocos de requerimentos. Então, vamos votar, vamos. Aí, o Vital saiu, eu assumi para poder votar os requerimentos do acordo que já tinha pré-estabelecido. Aqui, são 25 requerimentos de tal tipo, 25 requerimentos de outro tipo. Aí, o Rubem Bueno pediu a palavra e falou o seguinte, você está aqui, ó, eu mostro para o senhor aqui, ó. Falou assim, ó, não é só para explicar, é que nós, quando fizemos a sugestão, o prazo estava vazio, solto, e aí o relator, e todos acataram, fez a proposta de que se não houver resposta em 10 dias, haverá quebra de sigilo bancário, telefone fiscal, conforme foi aprovado, e a convocação.
Tá? Isso foi em 5 de todos os requerimentos que lá estavam. Aí o Marco Mar responde, é isso, e a convocação, foi essa a sugestão, sem problema, é isso mesmo. Então é isso, temos 3 blocos de requerimentos, conforme já lidos aqui, e a intenção nossa é produzir a votação deles todos em bloco, por acordo entre todos os membros da CPMI. E aí foi o que foi feito, e quem foi o presidente fui eu. Então, eu não me furtei, excelência, hora nenhuma do meu dever funcional, eu não fiz proteção a nenhum deles, excelência. Hoje você tem... Eu nunca fiz, excelência. Você fala assim, gente, você cumpriu o seu dever funcional? O senhor tinha dúvida? Eu tinha comigo, eu vi até a sua surpresa quando o senhor ficou sabendo que eu apoiava. Todo mundo pensava que eu era próximo do PT, que eu era da base do governo, que eu teria a força da base do governo. Não, senhor, excelência, eu apoiei, e foi por isso que eu pedi para o deputado Embaçaíde, até ter perguntado para os outros deputados, eu apoiei, foi o Aécio Neves, eu fiz esse enfrentamento na eleição de 2014. Perfeito, Serginho. Mais perguntas? Quando o senhor disse acerca da... quantas vezes o senhor encontrou depois o senhor Ricardo Pessoa e depois dessas 2 reuniões? Nunca mais. Só tive notícia dele no dia que eu vi a delação dele, no meio do ano passado. Nunca mais tive. Mas nem por telefone? Nem por telefone. Nem por um mensageiro, para saber contato. como as coisas iam indo? Nenhum contato, nunca mais tive com ele, nunca mais. Com relação ao senhor Léo Pinheiro, o senhor chegou a pedir ao senhor Léo Pinheiro doação eleitoral? Não, nem eu pedi, nem ele me ofereceu. Ele me justificou comigo que ele tinha compromisso com o Agnello, que estavam lá com alguns projetos do outro governo, falaram, não tem como ajudar, mas eu não pedi também, não me ofereceu. Eu falei com ele sobre a paróquia de Pentecostes, tá? Que ele mandou o Roberto Zardi falar comigo depois e fez essa doação de 350 mil para a paróquia, não tinha nada... Mas ele já chegou falando, então, que ele não teria espaço para doação. Sem o senhor ter pedido? Sem eu ter pedido, ele falou que não teria, porque o que ele ia doar para o Distrito Federal seria que ele tinha um compromisso. Eu até achei bonito da parte dele, falar a verdade, assim, porque em política todo mundo... não, pode deixar que eu vou te ajudar. Ele não, ele foi sincero, ele falou, não, eu vou ajudar o Agnello. Então, nem o senhor pediu... Nem ele ofereceu. Nem ele ofereceu. Excelência Marinho. Um esclarecimento só. Sim, o seu contato com o Roberto Zardi, o senhor mencionou, ele foi naquela primeira reunião, naquele sábado. Foi, sim, senhor. E depois ele participou das outras reuniões? Não, senhor, não participou. Ele não participou, não. O senhor Dilson Paiva? Eu não conheço. Não? Não. Teve algum contato com ele? Não, senhor. Não, senhor. O senhor tem algum relacionamento próximo com o senhor Roberto Zardi? Não, relacionamento próximo com ele não tenho, não, senhor. Conheci ele é daqueles que andam no Congresso, tá? Mas eu tinha contato com ele nenhum, excelência, nenhum. Foi nessa época que eu... O senhor mencionou há pouco esse acordo que teria havido para não convocar, dos outros partidos, para não convocar os dirigentes de empreiteiras, foi isso que eu entendi, não foi? Foi, mas eu não participei dele, não. Mas o senhor teve conhecimento dele quando? Foi pelos jornais. Mas isso saía notícia disso, todo dia falava alguma coisa. Mas eu não participei, nem tive com eles. Nem... E quando foi isso? Excelência, isso deve ter sido em julho, calculo eu, julho, agosto. Mas quando a CPI estava fria, porque nem tinha que dar notícia sobre a CPI, então falava, que nem o senhor muita coisa que o senhor estava no salão, o senhor nem estava. Então falava, eu não sei se foi verdadeiro ou falso, não vou dizer, falar dos outros. O senhor lá na CPI, o senhor não foi atrás disso para saber? Não, porque a CPI estava parada nesse período, porque era o período eleitoral, entendeu? E eu não acreditei que eu fizesse um acordo desse. Como eu não participei, não fui nem chamado, não foi comunicado, excelência. E por que eles fariam um acordo desse? O senhor mencionou agora há pouco para mim que não se falava nos dirigentes de empreiteiras naquela época. Não, por que não falavam em dirigente? Porque não falavam, não tinha essa... Sabe quando é que isso veio à tona, excelência? A gente não tinha as informações. As informações que a gente tinha eram as informações de mídia. Tá? Nós não tínhamos informações. Chegamos a pedir para o senhor aqui mais de uma vez a cópia de delação, não sei se o senhor vai lembrar disso. Chegamos a pedir, mas não tínhamos esse contato. Quando foi, excelência? Foi uma surpresa, não para o senhor, Ministério Público, para quem participava, mas para a gente, quando surpreendeu todos esses dirigentes importantes, excelência, esse povo era os povos mais importantes, assim, tido como os maiores do Brasil.
Tá? Ninguém sabia. Eu pessoalmente, e de juro, ninguém sabia desse comprometimento deles com essa roubalheira que eles fizeram, não. Negócio de clube de propina, dessas obras todas. Por que teriam feito esse acordo, então, anteriormente? Lá Eu não sei, não, senhor. Eu não os conhecia, excelência. Uhum. Eu não os conhecia. Só pode perguntar para eles. Esses mesmo que estão me denunciando, pergunta se eles me conheciam antes. Eles não me conheciam. Então, não tinha essa liberdade comigo de querer alguma coisa comigo. O único que eu conhecia antes era o Otávio, que eu conhecia antes. Mas não tinha, também nunca tinha na casa dele, ele nunca foi à minha casa. Eu conhecia de Brasília porque nós temos um amigo em comum. Eu resgatei aqui exatamente o que o senhor Gustavo Marques da Camargo Corrêa falou no depoimento dele em juízo. Pois não, excelência. Ele falou que estava numa reunião com o senhor. O que foi discutido, foi perguntado pelo Ministério Público. Ele disse que as empresas de construção, as empreiteiras, haviam conversado e tinham feito um compromisso de pagar para ele, no caso o senhor, cada uma 5 milhões de reais. Não foi discutido isso comigo, não, excelência. Daí ele falou, o Ministério Público, e esse pedido era relacionado à CPI? Daí ele respondeu, era relacionado à CPI. Ele disse isso, eu disse que não sabia de conversa alguma, mas não tinha alçada para, e ele me disse que procurasse o senhor Valério. Isso não aconteceu também. Não, só pode continuar lendo aí, que vai dizer, excelência, que não foi comigo que ele conversou isso, não. Quem conversou isso com ele, excelência, desculpa. Se o senhor ver aí, quem conversou isso com ele, excelência, eu nunca falei isso, ele nunca escutou isso na minha boca, não. Quem falou isso com ele foi o Júlio Camargo, se eu não me recordo, que eu li esse material. O Júlio Camargo falou com ele, só vê a importância que estava isso. O senhor foi procurá-lo? Eu fui ao gabinete do então senador no Senado Federal e fui recebido por ele. Foi sim, senhor. Ele falou isso com o senhor, isso que ele declarou aqui. Ele falou o que comigo, senhor? Eu fui ao gabinete do então senador no Senado Federal e fui recebido por ele. Foi recebido, eu contei para o senhor. Ele disse, o senhor, que as empresas de construção, as empreiteiras haviam conversado e tinham feito um compromisso de pagar para ele cada um 5 milhões de reais. E esse pedido relacionado à CPI? Era relacionado à CPI. Ele disse isso, o senhor. Excelência, ele se confundiu. Não vou dizer que ele mentiu de propósito, não, ele se confundiu. Por quê? Porque ele disse que quem conversou com ele sobre CPI, eu nunca conversei com esse pessoal sobre CPI, com esse rapaz, então, que ele chegou lá e disse que não tinha alçada. Eu perguntei, vocês vão fazer uma contribuição? Não tem alçada, não foi conversado nada comigo, não, eu não fui autorizado a isso. Ele chegou desse jeito, ele chegou na defensiva. E eu também, excelência. Falei, conversa com o Valério, então, foi o que eu fiz. E ele depois disse que não doou nada. Só vê que pressão é essa que eu tinha força para fazer, que se nenhum deles, excelência, doou, nenhum deles foi chamado. Você imagina se eu tivesse essa força que estão me alegando que eu tenho, excelência? Se eu não chamaria um deles para fazer pressão? Pelo amor de Deus. Só porque houve uma confusão aí. Essas são respostas à pergunta do Ministério Público. Sim. Mais à frente eu pergunto sobre esse assunto, nesse mesmo depoimento. E aí ele disse que não foi falado CPI. Quem falou para ele de CPI, de assunto de CPI, está no depoimento. Não, eu li aqui literalmente. Não, mas é mais para frente, nas minhas perguntas, excelência. A partir do momento em que eu pergunto. O senhor tem essa referência depois, mas eu faço uma referência também, uma pergunta para ele, que é o seguinte. Alguns esclarecimentos dos juízos. O senhor pode repetir para mim as palavras que ele teria dito quando o senhor falou daquela questão da executa, como é que foi mesmo? Ele disse o seguinte, senhor, quando eu disse que não conhecia, não sabia de qualquer conversa de empresas, que eu não teria alçado para tratar daquilo, ele disse, há coisas que não se contesta, se executa. Foi quando ele tirou o cartão e escreveu o nome do senhor Valério e o telefone. Falaram ao senhor utilizar a expressão que Camargo estava em dívida com o senador? Sim. Mas utilizar a expressão específica dívida que estava inadimplente. O senhor falou isso para ele, então? Não, senhor. Não falei, não, senhor, excelência. Oh, meu Deus do céu. Não falei, não.
Eu falei com ele, que ele tinha pedido, que quem me disse que a Camargo ia me ajudar foi o Júlio Camargo, que me falou. Aí eu falei com ele, então procura o Valério. Não estou sabendo de nada. O que ele me disse, esse rapaz, falou, eu não estou sabendo de nada, eu não tenho alçada para isso. Então vê com quem tem e procura o Valério. O Valério vai te ligar. Você vê com quem tem, o Valério vai te ligar. Foi o que eu fiz com ele, Excelência. E essa expressão que diz que o senhor utilizou, há coisas que não se contesta, se executa. Como eu vou falar isso para um rapaz que disse que não tinha condições, que não era com ele? Eu pedi para ele ver com quem era. Ele falou que havia com o chefe dele, com quem era. Ele me disse que não tinha alçada. Foi o que ele me falou, Excelência. Tá bom. O senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda ao final, senhor Angelo? Excelência, eu gostaria de dizer assim, senhor. Eu gostaria de dizer para o senhor. O senhor passou toda essa... Só eu vou interromper um minutinho aqui por pois não. causa do tamanho do vídeo. Sim, senhor.